E aí, gente, boa noite. Eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, né? Porque parece que eu não vou conseguir novamente entrar ao vivo. Eu até gravei um vídeo antes de ir trabalhar, né? A gente está prestando serviço aí na Casa Pregadora Brasileira e eu ia pegar o Wi-Fi de lá para mandar o vídeo para a irmã Rita e ela passar no horário, né? Essa era a minha ideia. Mas mesmo assim, no caminho, o meu amigo, irmão em Cristo, até a esposa da Denise, irmãos devem conhecer aí do irmão Samuel, da irmã Penha, né? Que mora ali no Vila Almira. Bom, ela está morando aqui também em Montemor, ou melhor, em Artur Nogueira, né? Onde eu moro. E ele está trabalhando comigo aqui em Montemor. Então a gente fez o contato, eu mandei o contato da irmã Rita para ele, ou melhor, mandei o contato dele para a irmã Rita, ele conseguiu acertar, semana passada ele não conseguiu salvar de jeito nenhum o telefone, imprevistos, né? Empecilhos, às vezes, que acontece. Enfim, hoje de manhã ele conseguiu. Eu mandei até uma mensagem para a irmã Rita para que chamasse ele. Mas me parece que o problema maior agora é porque ele saiu com o chefe para resolver algumas coisas e não voltou. E eu acredito que ele não volte a tempo. Por isso que eu estou gravando um vídeo aqui, né, para a gente poder fechar essa semana. Assim que ele chegar, eu vou mandar para a irmã Rita. Se for possível, eu acredito que ela mande no grupo para que vocês possam fechar esse mês, né, com a mensagem que a gente propôs a fazer dos 4 T's da temperança, né? Nós começamos falando do templo, vimos que o livro de Jó, livro fantástico, repito para vocês, gostaria que vocês lessem mais com detalhe o livro de Jó. É um livro que mostra todo o conflito entre o bem e o mal, né, a posição de cada um nesse conflito, como Deus Pai nos protege, nos guarda, não deixa que o diabo passe do limite, como que o diabo que traz as coisas ruins para nós. Lembra que todas as tragédias que aconteceram na vida de Jó foi o diabo que propôs, não foi Deus. Às vezes até nós erramos, e é isso que foi o erro dos amigos de Jó. Se nós lemos ali as conversas, o diálogo entre Jó e seus amigos, nós vemos que Jó, na verdade, recebeu dos amigos conselhos que às vezes nós passamos para os nossos irmãos, sabe? Tipo assim, quem de nós, por exemplo, não chegou para um filho, por exemplo, e falou: filho, não faz isso não que Deus não gosta, não faz isso não que Deus castiga. Foi essas palavras, claro que em outras situações, que os amigos de Jó colocaram para Jó, até porque viram Jó passando por aquele sofrimento tremendo, sem explicação nenhuma, Jó é um homem fiel. Aí eles tentaram incutir em Jó: Jó, você errou, cara, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, você que errou, você pecou. E nós que conhecemos a história sabemos que Jó não pecou nada. Julgamento, né? Julgando Deus. E nós fazemos isso às vezes. Por isso nós temos que ter muito cuidado. Então, no livro de Jó, nós vemos que o templo, que é algo precioso que Deus nos concedeu a mim, a você, não pertence a nós. Ele simplesmente coloca para nós usarmos, sabe? Jó entendeu isso. No finalzinho do livro, Jó fala muito claro, no verso do capítulo 38, ele fala: gente, como que eu posso, Senhor, sendo nada, sendo um vento, sendo um sopro, assim ele fala, né? Sendo uma sombra, possamos questionar alguma coisa? Não merecemos nada de ninguém e principalmente de Deus. Nós só temos que aceitar nossos desígnios e levarmos à frente. Tempo, falamos sobre o tempo a semana passada, uma palavra muito usada no tempo é kairos. Kairos significa tempo oportuno. E na Bíblia nós vemos vários textos, né, sobre a questão do tempo. E no livro de Jó não é diferente. Jó usava o seu tempo da maneira sadia, da maneira correta. E isso que eu quero que eu e você também tenhamos isso em mente. Fiquei de falar semana passada sobre a questão do tesouro. Se nós pegarmos o livro de Jó também, nós vamos ver que o tesouro de Jó, e às vezes, irmãos, nós erramos muito em alguns pontos. Porque quando falamos de tesouro, nós imaginamos o quê? Parte financeira, não é isso? Os bens materiais. Jó tinha muitos. Jó era um dos homens mais ricos do Oriente. Assim diz a Bíblia, né? Mas o tesouro de Jó não estava no que ele tinha. E nós vemos isso no decorrer da história de Jó. Sabe, o tesouro de Jó estava no que ele sentia em relação a Deus. Esse era o maior tesouro que Jó podia ter. Se nós olharmos o livro dele, todo um conceito, olharmos no início, eu vou ver se eu consigo ler aqui a Bíblia do Luiz, que a letra é muito pequenininha, mas uma vez deixei a minha em casa, né? Esse é um problema. Enfim,
Eu vou tentar ler aqui para a gente ler. Eu vou ler o livro do Jó, capítulo 1. Vou ler o capítulo 1 inteiro. Só para a gente poder entender um pouco do conceito dos tesouros e também do talento. Que são os dois temas que eu ainda fiquei, né? Para a gente discutir a respeito do livro de Jó. Verso 1, capítulo 1, começa assim. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 13.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 juntas de jumentas, né? Eram também muito numerosas pessoas que o serviam, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Jó era o cara mais rico do Oriente. Seus filhos iam de casa em casa um dos outros, faziam banquetes, cada um, por sua vez, mandava convidar as suas 3 irmãs, e comeram, beberam com eles. Faziam aquela festa, aquela união. Os filhos de Jó eram muito unidos. Verso 4 diz assim, verso 5, melhor dizendo, decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava de madrugada, olha a questão do tempo, né, que Jó usava para Deus, né? Ele levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos os filhos, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos, blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que seus filhos de Deus estavam apresentando-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste lá o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura, já debalde teme Jó a Deus? Debalde aqui, irmãos, é por acaso. Será que não tem nenhum incentivo por trás? É isso que Satanás estava querendo dizer. Mas nós vamos decorrer da história, que não era bem assim, não é mesmo? Vamos continuar então? Verso 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás, ou melhor, perdão, irmão, verso 9, então respondeu o Senhor a Satanás, porventura, Jó debalde teme a Deus, acaso não cercaste como sabes a ele, a sua casa e tudo quanto tens? A obra das suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra, entende, porém, a mão, toca-lhes em tudo quanto tens, e verás que não blasfema contra ti na tua face? Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele está em seu poder, somente contra ele não estenda as suas mãos, e Satanás saiu da presença do Senhor. Verso 13. Sucedeu um dia em que os filhos de Jó comiam, bebiam vinho nas casas um dos outros, e nesse dia especificamente na casa do primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse, os bois lavaram e as jumentas pastavam junto com eles. De repente, deram sobre eles os saldeus e levaram e mataram os servos a fio de espada, e eu escapei para trazer-lhe a nova. E agora começa, irmãos, uma narrativa muito interessante, porque cada um, em cada situação, vem trazendo para Jó uma informação trágica. Começa com os bois e as jumentas que ele tinha, foi cercado um povo, e roubou e matou todos os servos que estavam ali cuidando dos animais. Mas continua, né? A história continua ainda. Falava este ainda quando veio outro e disse,
fogo de Deus caiu do céu. Olha que coisa interessante, porque não foi de Deus. Nós lembramos que Deus permitiu a Satanás, vai lá e mexe nas coisas dele, menos na vida dele. Então nem o fogo caiu do céu, irmãos, olhe bem o detalhe, nem o fogo caiu do céu, foi Deus que proporcionou, e sim o próprio Satanás. Mas continuando a leitura, diz aqui, falava este ainda quando o fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, os servos, e consumiu, e só escapei eu para trazer-lhes a nova. Falava este ainda. Quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Deram sobre os camelos e levaram e mataram os servos, os fios da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Também este falava ainda quando o outro disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do teu irmão primogênito. E eis que se levantou o grande vento do lado do norte, do deserto, e deu os 4 cantos da casa, e o qual caiu sobre eles, e morreram, só eu escapei para trazer-te a nova. Irmãos, eu queria meditar com vocês nesse ponto, porque cada situação que veio trazendo a vida de Jó, ele perdendo o patrimônio que ele tinha. Mas é importante a gente entender que até aqui, Jó se posicionou de uma maneira aceitando o que vinha acontecendo. Mas o patrimônio de Jó não estava nos bens materiais. Porque até então ele não tinha manifestado nenhum movimento, nenhuma reação. Pelo menos a Bíblia não mostrou nenhuma reação dele por até então. Até que ele recebeu a notícia da morte dos filhos, das pessoas que ele amava. E é isso que eu queria levantar com vocês, esse ponto. Porque quando ele recebe a notícia da morte dos filhos, a reação de Jó é imediata. Aí Jó já começa dizendo o seguinte, verso 20. É que a letra está pequena, irmão, desculpa aí, mas a vista está ficando curta, né? Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Adorou a Deus. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, verso 22, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quando Jó perde os amigos, ou melhor, quando Jó perde os parentes, perde os servos, Jó se rasga. Jó sabia que o tesouro mais precioso que ele tinha, confiado por Deus, era a sua família. Irmãos, os nossos tesouros não estão nas coisas que temos, nos nossos bens materiais. Deus concede para que a gente possa ser uma bênção a outras pessoas. Se a gente olhar o livro de Jó, nós vamos entender que o livro de Jó era um homem, além de tudo, generoso ao extremo, ajudava todos ao seu redor. Tanto é que os amigos de Jó, quando eles vão ter com Jó, eles já vão ter com Jó exatamente porque Jó era conhecido demais pela sua bondade. E ao saber que Jó estava passando por aquela situação, eles então reagem e vão ao encontro de Jó. Sabemos que quando eles chegaram lá, nós já lemos no primeiro dia de estudo nosso, eles rasgaram suas vestes, sentaram e ficaram com Jó 1 semana, 7 dias e 7 noites, sem falar nada, sem dizer nada, compadecendo-se com Jó, vendo o sofrimento de Jó. Não entendiam o que estava acontecendo, o que dizer para ele. Nós precisamos entender que os nossos tesouros estão naquilo que nós possuímos de mais precioso, que é a nossa comunhão com Deus e a nossa amizade. Esse grupo que vocês estão fazendo, esse é o tesouro que vocês têm que guardar. Sabe, esse grupo, ele tem que estar realmente como o maior tesouro que vocês possam ter. Porque vocês juntos, né? Tem pessoas, homens no grupo. Você já viu o Paulinho mandando a mensagem aí. Enfim, que nós possamos entender que o nosso maior tesouro está na nossa esperança de encontrar Jesus e nas pessoas que estão ao nosso redor, onde nós precisamos trazê-los para junto de Cristo.
Vamos abrir Mateus no capítulo 6. Vamos juntos? Mateus capítulo 6. Eu quero ler o verso 16 com vocês. Mateus capítulo 6, verso 16. Aqui é muito interessante. É um texto muito conhecido de cada um. Tenho certeza que vocês já leram esse texto mais de uma vez, já viram mensagem sobre esse texto mais de uma vez. Mas eu queria começar a partir do verso 16 para a gente entender até o conceito de tesouro diante da Bíblia, no que o próprio Deus falou. Então, Mateus capítulo 6, a partir do verso 16, diz assim, olha só que interessante, quando jejuardes, não vos mostreis constrangidos como os hipócritas, porque desfiguram seu rosto a fim de que parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Coisa interessante. Se você está jejuando a Deus, irmãos, jejum com alegria. Sabe, você está buscando mais contato com Deus. Não demonstre para que as pessoas possam saber, eu estou jejuando, eu estou em jejum. Não precisa ninguém saber, é você com Deus. E isso que Jesus fala aqui, inclusive ele diz que já receberam a recompensa, que a recompensa é essa, esse mundo nojento que a gente vive. Não é isso? Porque o céu não está. Olha só, continuando o texto. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, a fim de que não parecer aos homens que jejua, e sim a teu Pai, quer dizer, a Deus. Em segredo, o teu Pai, que vê em segredo, te recompensará. Verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e o ferrugem corroem, onde ladrões estão e roubam. Mas ajuntai os vossos tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde ladrões não os cavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Por que é interessante a gente olhar esse texto? Jesus estava falando do comportamento do cristão em relação a ele, em relação ao Pai. Ele não estava falando de bens materiais. Aí ele vem com esse texto muito conhecido meu e seu, que diz assim, olha, guarde os seus tesouros no céu. Alguém de nós pode guardar algum dinheiro no céu? Existe algum banco que a gente deposita que vai sacar no céu? Não. Então como que a gente guarda o nosso tesouro no céu? É tendo uma comunhão com o Pai. É tendo mais prazer em estar na presença dele. É gastando o nosso tempo, reservando o nosso tempo, gastando a nossa família, o maior tesouro que ele nos concede, que é as nossas amizades. E é isso, irmãos, que nós precisamos preservar. É porque é isso que nós vamos levar para o céu. São os nossos amigos e a nossa família. Só isso nós podemos levar através da nossa influência, através da nossa oração. E falar em oração, é nesse ponto que eu quero entrar em relação ao livro de Jó. Sabe por quê, irmãos? Nós lemos lá, agora há pouco, no verso 4 do capítulo 1 de Jó, que ele erguia um altar, ele orava pelos filhos, intercedia pelos filhos. O maior talento que Jó tinha era a intercessão. Irmãos, a gente fala em talento, a gente fala muito sobre o canto, né? Sobre falar em público. Mas os talentos, eles são muito grandes. Existe uma parábola na Bíblia sobre a questão dos talentos. O tempo é curto aqui, eu não vou falar da parábola. Ou melhor, não vou ler a parábola, vou só citá-la. E ali diz que ele pode multiplicar os talentos. Eu era um homem muito tímido. Muito tímido. Vou falar rapidinho para vocês aqui. Nós começamos a trabalhar autônomo. Eu trabalhava no centro do Rio, casei. O dinheiro era pouco. E minha mãe já trabalhava como representante de venda. E ela tinha muitas equipes espalhadas no Rio de Janeiro inteiro. E eu falei, mãe, me cede uma área para que eu possa trabalhar, a área de Resende, onde, né? No final do Rio de Janeiro ali. Então ela me cedeu a área para Resende trabalhar. Peguei a Kombi,
enchi de revista, a gente trabalhava com representação de catálogos, enchi de revista e fui para uma reunião do Avon. Muita gente na reunião. Parei a Kombi em frente à reunião, abri as portas, eu e a esposa. A gente começava um trabalho novo, uma etapa nova. Irmãos, a gente era tão tímido que foram sair nas vendedoras e eu falava para ela, vai você atender, vai você fazer o contato. E ela falou, não, vai você, para vocês não terem uma ideia, não fizemos nenhum contato. Tinha umas 400 mulheres na reunião e nós não fizemos nenhum contato com vergonha. Eu voltei para o Rio de Janeiro e sem entregar uma revista. Mas depois eu parei em si, gente, eu não posso ficar assim. Sabe, irmãos? E aí eu comecei a batalhar sobre isso, a minha disposição. E Deus vai abrindo as portas. Para os irmãos terem ideia, eu cheguei só em Resende a ter 700 vendedoras. Fora as vendedoras que eu tinha em Barra Mansa, em Volta Redonda, em Valença, em Barra do Piraí. Enfim, a equipe que eu tinha era uma equipe boa. Mas isso começou porque eu me dispus a fazer. Na igreja foi a mesma coisa. A gente se dispôs a ajudar num grupinho. O grupinho não tinha... Irmãos, existem 4 vozes fantásticas, né? Principalmente masculinas, que é o tenor, primeiro tenor, segundo tenor, barítono e baixo. São as vozes essenciais, né? Que se cantam em quarteto, enfim, em corais, em conjuntos. Né? São essas vozes. E a minha voz é especial, é taquara rachada. Não se enquadra em nenhum desses pontos. Mas sabe o que acontece, irmãos? Nesse grupinho, ali do Aterrado, quando começou principalmente, não tinha quem puxasse os hinos. Então quem puxava os hinos na frente era o vosso servo. E graças a Deus, Deus fez com que as pessoas não sentissem ruim, sabe? Mesmo a minha voz não sendo boa. E deu para acompanhar, enfim. E o grupinho cresceu, graças a Deus. Sabe, irmãos? Porque a gente se dispôs a fazer. Mesmo você não tendo o talento nato, Deus te ajuda. Por isso que Ele multiplica os talentos. E Jó não era diferente, sabe? Estendeu-se um pouco mais do que eu queria, mas a gente está falando de 2 temas, não é isso? Do tesouro e talento. Enfim, eu só queria trazer para vocês isso. E, por exemplo, que a gente abre em Gálatas, vamos abrir Gálatas rapidinho. Gálatas, capítulo 5, é um verso também muito conhecido, né, irmãos? De todos nós. Gálatas, capítulo 5. Além da letrinha pequena no livro do nosso irmão aqui, as páginas são fininhas demais. Você passa uma página, passou tudo. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22 ao verso 24, irmãos, a gente lê da seguinte maneira. Gálatas capítulo 5. Irmãos, não. Errado. Está aqui. Desculpa. Está tão pequena que eu não estou nem achando. Bom, diz assim, olha, verso 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que estão em Cristo, olha o texto importante, crucificaram a carne com as suas paixões e suas concupiscências. E se viveram no Espírito, andemos também no Espírito. Os dons que Deus quer nos dar são esses que nós acabamos de ler. Amor, bondade, benignidade, mansidão. Esse é o dom que o Espírito Santo concede a cada um de nós. E quando a gente se dispõe a usar esses dons, os outros, eles vão aparecendo, irmão, de falar, de cantar, sabe? De dar aquele abraço gostoso na entrada do irmão na igreja, daquele aperto de mão gostoso, daquela palavra que anima, que sabe, que eleva. Esses são os talentos. Jó tinha o talento da oração. Ele intercedia. Quem de nós não tem esse talento? Quem de nós não pode ter esse talento? É só se colocarmos à disposição. Vamos ler para a gente finalizar? Jó no capítulo 42. Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42. Aqui, irmãos, nós vemos no finalzinho do livro de Jó, é o último livro, né? De Jó. Jó havia conversado com Deus, né? E Jó, então, agora, Jó dá uma incumbência para Deus. Ou melhor, Deus dá uma incumbência para Jó, perdão. Vem o verso 7? Capítulo 42, verso 7 diz assim, irmãos. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó,
O Senhor disse também a Elifaz, o Tamita, Temanita, perdão, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos, porque não disseste a mim o que era reto, como o meu servo Jó. Verso 8. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecer-lhe o caso por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Por aqui só para a gente entender. Jó tinha o talento, a disposição de orar pelos outros, interceder pelos outros. Jó intercedeu pelos amigos, assim como ele intercedia pelos filhos. E Deus aceitaria, como aceitou, a oração de Jó. Que nós possamos estar também fazendo a mesma coisa, sabe, irmãos? Oremos um pelos outros. Nos dediquemos a ajudar uns aos outros. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo todo o processo da mordomia cristã, que usando o nosso tempo para benefício dos outros, usando o nosso tempo para benefício dos outros, usando nossos talentos para o benefício dos outros e usando o tesouro, que é aquilo mais gostoso, que é a nossa família, que é os nossos amigos, e levando junto para o céu. É lá que nós juntamos o nosso tesouro, quando assim o fazemos. Fechando aqui agora, Tiago no capítulo 5, vamos fechar? Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Irmão, desculpa aqui o vídeo longo, mas é porque a gente quer que os irmãos entendam. E como a gente está fechando aqui o mês, né? A gente quer que os irmãos entendam esse ponto. Verso 13, né? Tiago, capítulo 5, verso 13, diz assim, irmãos, ó. Acima de tudo... Não, está aqui, desculpa, irmão. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame presbíteros da igreja e façam oração sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará se houver cometido pecado. Ser-lhe-ás perdoado. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Que Deus possa nos abençoar, que você e eu possamos entender isso. Sabe, irmãos, o livro de Jó nos traz isso, esse ponto de vista. Nós não somos nada, nós somos de Deus. Então, tudo que Deus proporciona, nós precisamos usar para Ele. Oremos, então? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos junto com esses irmãos queridos, né? Matarmos um pouco de saudade e que eles possam entender que a nossa importância de estarmos aqui na terra é para louvar e bendizer o seu santo nome. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, Senhor meu Deus. Amém, Pai. Até a próxima, meus irmãos. Deus abençoe vocês.